Olá, irmãos. Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo. Queria conversar um pouco com vocês sobre as boas obras, né? Porque, ao meu ver, essa é uma questão muito importante na palavra de Deus. É, por exemplo, né, Efésios 2 vai falar assim, ó, que nós não somos salvos pelas obras, né? Vamos ler lá. Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nota que por que nós não somos salvos por obras? Porque pelo que nós fazemos para conseguir uma salvação. Para que ninguém se glorie, para que não entre você achar que você é melhor que o outro. Partidarismo, facção, vamos ficar no nosso grupinho nosso, que esse grupinho é melhor. Extirpa isso da tua vida, irmão. Extirpa isso da tua vida. Isso vai ter travar, isso vai ser uma cadeia para você. Isso vai ser uma prisão onde vai te travar no conhecimento, vai te deixar na meninice e você vai atrasar todo o crescimento da tua vida. Vai parar nisso daí, né? É, inveja, porfia, 1 Coríntios 3 fala disso, a gente já falou no outro vídeo lá. Outra coisa que paralisa a nossa caminhada com Deus é a gente buscar a glória dos homens. Estamos fazendo alguma coisa aqui para que alguém veja que a gente está fazendo. Olha aqui, João, Deus me lembrou agora desse versículo, por isso eu vou achar aqui. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou me lembrar aqui onde que está. O Espírito Santo está me guiando aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó, João 4, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44, fala assim, ó: Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Olha o que ele está falando. Então, nós temos uma medida de fé, não temos? Mas essa medida de fé ela pode ser aumentada. Mas como que nós vamos poder crer? Porque nós estamos esperando honra um dos outros. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa viu que eu estou fazendo, ela vai me honrar. E eu não estou esperando a honra que vem só de Deus, né? Que Deus está vendo eu fazer. Não precisa mostrar para ninguém, não precisa eu me aparecer. Não há necessidade de você mostrar que você é bonzinho. Quem precisa ver isso é Deus. Se as pessoas não notarem, pelo contrário, até desprezarem, por não ver o teu íntimo, o teu secreto, a tua caminhada com Deus em sinceridade e amor, o problema é delas. E se você se focar em querer que elas estejam vendo, demonstrando que você faz isso, aquilo, vai vir um sentimento de orgulho em você e você vai se achar. E isso vai impedir você de crescer. Olha o que ele fala. Como podeis vós crer? Como que vão poder crer? Porque estão esperando a honra um dos outros. O objetivo da minha caminhada nas boas obras é esperar que as pessoas vejam que eu sou bonzinho, que eu sou bom, que eu sou top. Pelo contrário, isso vai impedir, olha, como podeis vós crer, recebendo honras dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, o foco nosso é buscarmos a honra que vem só de Deus. E isso é muito forte, porque, veja aqui, ó, Jesus fala assim, ó, quando fizeres um jejum, lava teu rosto, para que ninguém veja o que você está fazendo, sabe? Quando você for dar uma oferta, uma esmola, né? Uma esmola é você equilibrar a balança da justiça que está desequilibrada, você possa oferecer
que a tua mão direita não saiba o que está fazendo a tua mão esquerda, que a tua mão esquerda não saiba o que está fazendo a tua mão direita, para que não precisa você alertar ou tirar uma selfie, ó, tô dando uma cesta básica, ó, tô fazendo isso aqui, ó, todo mundo veja lá. Você está esperando que as pessoas te vejam. Isso vai complicar toda a tua caminhada com Deus, vai travar a tua caminhada com Deus. Isso é muito sério, sabe? É, e eu tenho trabalhado muito com dependente químico. É, e no dependente químico, nas pessoas, nós temos assim como se fosse uma balança na nossa cabeça, sabe? Imagina assim uma balança. Então a gente convive com a alegria e com o sofrimento. E essa balança, ela é equiparada. Então, às vezes a gente está alegre, às vezes tem um sofrimento, uma tristeza, então está organizada. O dependente químico, por exemplo, ele já tem, não só o dependente químico, toda pessoa que tem uma disfunção, que tem tem não é só uma doença, como que eu posso falar? Alguma coisa que não está bem organizada, na questão das emoções, um TDAH ou qualquer outra patologia, não sei se é patologia o nome, mas funciona mais ou menos assim. Então, sofrimento e a felicidade tem que estar equilibrado, mas quando a pessoa já tem algum problema, ela já está mais pendida para o sofrimento. Uma pessoa que é mais depressiva, eu quero ficar quietinha, quer ficar na minha, ela já está mais naquilo ali, sabe? Quando ela experimenta usar alguma droga, alguma coisa, uma bebida, alguma coisa, ela equilibra isso daí. Então, para ela vai precisar sempre daquilo ali para estar equilibrada. Mas não é só isso. Eu vejo que quando a gente precisa se mostrar para alguém, que esse é o objetivo que eu quero chegar, eu preciso que as pessoas estejam vendo, parece que eu estou diminuído, eu sou pequenininho, eu me acho insignificante, eu me acho importante, e eu tenho que me mostrar para alguém que eu sou importante, como que se eu quisesse afirmar para a pessoa, olha, eu existo. Isso é um sentimento de carência muito forte que nós temos. E aí eu acabo fazendo não para Deus, mas para as pessoas ver, em última instância, para mim mesmo, para mim me autenticar, né? Então, essa é uma série de coisas que nessa nossa caminhada com o reino de Deus, nós vamos ter que burilar, nós vamos ter que nos purificar dessas coisas, como fala na palavra lá, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho um versículo que possa me auxiliar a explicar de uma maneira melhor para vocês. É, é, tá, tá, tá. 2 Timóteo 2:21, desculpe que eu tô com a minha prancheta aqui embaixo, então eu tô numa bancadinha baixa aqui, então fica ruim de olhar. Mas olha aqui, 2 Timóteo 2:21. Eu tô aqui no meu lugar de ferramenta. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21, isso mesmo, Jorge. Deixa eu ver se tem. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Observe que tem a estrada preparada das boas obras para nós, mas não é de qualquer jeito, né? Então nós temos que nos purificar de algumas coisas que nós trazemos da bagagem da nossa estadia passada nesse mundo, para que nós possamos fazer essas obras, né, de fé. Então, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, né, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, funciona mais ou menos assim, como que se nós somos uma ferramenta, por exemplo, né? Ó, vou pegar minha parafusadeira aqui, por exemplo. Ela é uma ferramenta a qual eu uso para fazer meu serviço, meu trabalho, fazer uma obra, né? Eu tenho a ponteira da minha parafusadeira aqui e ela não está apta, não está boa mais. Então, quando eu vou usar, ela forçou demais por algumas situações e ela não está tão boa para mim usar ela. Então, eu vou parafusar, eu pego um parafuso.
eu pego um parafuso, irmão. Aqui, deixa eu pegar um parafuso aqui para o irmão ver. Eu pego um parafuso, vou parafusar, mas a ponteira da parafusadeira não tá boa. E daí eu vou usar, ela corre e não faz o serviço. Então eu preciso organizar isso, sabe? Para que a ferramenta esteja apta, né? Então, né? Uma faca, o que eu falo quando a faca não está cortando? Eu vou afiar ela, né? As outras ferramentas eu vou fazer um trabalho com ela para que ela se torne útil para mim, né? E nós somos uma ferramenta na mão do Senhor, então é necessário nós nos purificarmos de alguma coisa para podermos fazer essas boas obras. E nós temos que entender sobre esse processo, e é sobre esse processo que nós vamos tocar no assunto muitas coisas agora, né? Por quê? Porque nós começamos a edificar. Nós temos que entender que nesse começo de edificação nossa vai aparecer muita coisa agora para tentar atrapalhar essa edificação, essa boa obra que nós temos que fazer, que é uma obra que vai se tornar uma casa onde o nosso Deus ele vai ser favorito, ele vai gostar de habitar dentro de nós. Nós somos templo do Senhor, não é? Então eu queria pegar um exemplo aqui para os irmãos lá em Esdras. Esdras no capítulo Esdras no capítulo 4, versículo 1, eles estão começando ali a edificação. Daí fala assim, ó: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro e edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhe: deixai nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos. Edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, o que está acontecendo aqui? Eles voltaram do cativeiro para tentar edificar a casa do Senhor, o templo do Senhor. O templo do Senhor é aqui, onde que o Senhor quer anseia de habitar, né? E o que acontece? Eles queriam edificar junto. Deixa que nós te ajudamos, ajudamos vocês, mas não era para eles ajudar, porque é algo individual. Porque vem com as pessoas que não são realmente de Deus, vem muitas sofismas, muitas filosofias, muitas sutilezas juntas, né? E é um negócio entre nós e Deus, a edificação, né? Eu uso muito para mim Abacuque, o último versículo de Abacuque, que Deus fala assim, e esse versículo tem me ajudado muito, por isso que eu estou passando para os irmãos aqui, quer ver, ó? Abacuque, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Abacuque 3,19. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha, Deus, ele tá comigo, ele vai me fazer ser rápido na jornada. E ele vai me fazer andar sobre as minhas alturas, sabe? Ele está encarregado de me fazer andar sobre as minhas alturas. Quer tenha plateia, quer não tenha plateia, a obra está sendo edificada em mim. Ele vai prover os meios nessa interação entre eu e o Senhor ali, para que eu seja edificado, porque nós queremos achar que é do externo que vai vir só as condições para que nós façamos a obra do Senhor, mas pelo contrário, Deus já preparou as boas obras para nós andar nela. Por isso eu vejo esse vídeo aqui, ele não está muito assim, um versículo e tudo, mas é muito esclarecedor para nós. Irmãos, não está longe.
O trabalhar do Senhor é constante na tua vida. E com o passar do tempo, você se burilando, você trabalhando, vivenciando a palavra, se alimentando, você vai perceber o trabalhar do Senhor minuto por minuto na tua vida. O Senhor é um Pai dedicado, é pedagógico em todas as coisas. Você não vai estar só aqui na Bíblia, mas no dia a dia teu, as situações vão mostrando, o céu, a lua, eles proclamam a mensagem do Senhor, está toda a terra, né? A glória do Senhor enche toda a terra. É maravilhoso a gente ver, sabe? E se você não tiver sensível, com sensibilidade para isso, você não vai pegar isso daí. E essa sensibilidade vai vir da tua disposição, né? De caminhar nisso daí. Então você tem que saber que é um negócio com você. E as pessoas e as situações vão tentar frustrar isso daí na tua vida. Como ali na edificação que a gente leu em Esdras ali, eles alugaram pessoas para tentar atrapalhar a edificação da casa do Senhor. E o chamado está sendo com você nesse instante. Então Deus vai te guiar, tenha consciência disso, sabe? Né? Por isso que eles queriam auxiliar na edificação ali, mas falaram, não convém. Comigo, é conosco o mistério. Porque muitas das vezes o Senhor vai. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Muitas das vezes, que nem no meu começo, e não é isso uma regra para você, para qualquer um, mas o Senhor vai falar especificamente com você. Comigo, no começo da minha conversão, o Senhor falou assim: ó, você não vai assistir televisão agora. Daí eu falei, puxa vida, meu, agora eu vou ser radical, nem televisão eu vou assistir mais. E fiquei, mas eu obedeci a voz do Senhor. Peguei ele, não, né? E não assistia televisão. Daí eu passava na sala, todo mundo assistindo televisão, e glória a Deus, benção. Não é com eles o mistério, é comigo, Deus está tratando comigo. E foi 2 semanas, não me lembro quanto tempo foi lá, e eu ia, passava, via televisão, olhava, já saía, não ficava, todo mundo incomodado com aquilo. Acho que pensaram, esse cara vai ser radical, vai ser um fanático, né? E tal, mas não era, não trabalhava com Deus comigo. Daí certo dia Deus falou assim, agora pronto, você não precisa mais, você pode assistir televisão normalmente. E eu sentei no sofá perto do mundo e tudo, e aquilo ali, o que vinha daí do externo pela televisão, ele não me influenciava mais. Eu criei um filtro maravilhoso, mas foi preciso se trabalhar para com Deus, sabe? Então, Deus vai falar coisas específicas com você que não é para as outras pessoas. E tá tudo bem, não tem que exigir dos outros. O trabalhar é com você. Se Deus pede algo para você, não peça para os outros, é para você. Tem gente que tem costume assim, ó, Deus falou isso, então todo mundo vai ter que fazer isso. Não é isso, entenda? Né? Deus me fará andar sobre as minhas alturas. E com cada um Deus tem um tipo de trabalhar. E é maravilhoso a gente entender isso, sabe? Mas isso vai depender da tua disposição. Veja lá, eu vou pegar novamente aqui Hebreus 5, quando olha, 5:11, do qual muito temos que dizer, né? De difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não do sólido mantimento, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Como que você vai criar esse discernimento em relação ao bem e ao mal? Como que você vai se tornar maduro? Em virtude do costume ou prática. Né? Pega lá uma bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, minha bicicleta está aqui, eu estou aqui no meu lugar que eu guardo ferramenta, bicicleta, as coisas lá. Então tá bem do ladinho aqui minha bicicleta, eu falei dela, né? E eu não sei andar de bicicleta, eu vou pegar a bicicleta e caio, mas eu vou insistindo, daí começo a andar de bicicleta, pela prática, pela costume.
Eu fiquei bom no negócio, né? Não sei dar grau, mas eu sei andar de bicicleta, não vou cair. Se eu parar de andar de bicicleta daqui 10 anos, for pegar bicicleta, não vou sei andar de bicicleta. Mas eu discerni, eu entendi pelo costume, né? E lá em Romanos, e lá em Hebreus, ele fala assim, ó, vocês já deveriam ser mestre, mas vos fizestes tais que necessitais de leite. Eles não caminharam na palavra do Senhor. E isso foi extremamente prejudicial para eles, né? É, porque o leite espiritual, ele tem um tempo específico para que nós possamos receber, né? Então, então acaba que eles estavam ainda criança e não podiam receber o mantimento sólido, né? Então tá, vamos ver aqui, eu quero ver mais uma coisinha aqui que eu ia falar com vocês. Então, quando você começa a edificar, vai aparecer opositores. Se prepare. Pessoas que vão querer edificar junto. Você tem que ter esse entendimento na cabeça que não é com você, é um mistério. Deus vai falar coisas com você, específicas para você, né? É, Efésios 4:12, eu queria falar aqui um pouquinho, por causa que o que acontece? Deixa eu tirar aqui. A intenção de Deus é que nós sejamos perfeitos para toda a obra, sabe? Efésios 4:12. 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus ele vai trazer ali um conjunto de ministérios para que auxiliem no aperfeiçoamento dos santos. Então, ele tem desejo que nós sejamos aperfeiçoados, né? E o alvo de Deus é para que nós cheguemos nessa maturidade, nesse homem espiritual. Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia falar. Então tá. Então é mais ou menos isso, para que a gente possa entrar daí nos conceitos dos princípios elementares da palavra de Deus, que vai ser, né? Então o primeiro princípio elementar, sabendo isso, que muitos vão querer edificar conosco, muitos vão tentar atrapalhar nossa edificação, nós precisamos caminhar nessas boas obras, não podemos desistir delas, e é maravilhoso isso, porque isso vai te fazer aperfeiçoar, né? Deixa eu ver aqui, tem um versículo que eu queria ler aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Nossa, agora. Eu sei que é em Tito, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Tito. Parece que é Tito 3:5. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tito 3:8, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. E é um versículo bem importante para nós. 3:8, ó, vai falar assim, ó. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Fiel é a palavra, essa palavra que ele está falando. Qual, né? Isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus afirme isso, bata nisso, pega o martelo e bata muito, afirme isso, bata até bater lá, prega bem isso. O que? Para que os que creem em Cristo, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, procurem aplicar-se. O que é procurar aplicar-se? As boas obras vão correr atrás de você? Não, você procura aplicar-se. Não, preciso mexer com isso, vou mexer com isso, eu vou trabalhar com isso, vou fazer isso, né? As boas obras. Por quê? Estas coisas são boas. Essas coisas são boas. Quais coisas? As boas obras. E proveitosas aos homens. Por que que ele fala isso, ele usa essa tonalidade? Porque pelo caminhar nosso nas boas obras, isso vai trazer para nós um fortalecimento, né? Fazer mais um conceito aqui para finalizar esse vídeo. Eu quero que vocês vejam aqui há muito tempo atrás, uns 10, 12 atrás, eu li um livro de um médico, ele se formou e daí ele foi fazer missão. E ele era dos Estados Unidos, tinha uma casa rica e tal, família rica, mas ardeu no coração dele fazer missão e ele foi lá, não lembro se foi na África, não lembro aonde que ele foi, num lugar, mas era um lugarejo bem terrível. E lá tinha muita lepra naquele tempo, sabe?
E ele é um lugar ermo, um lugar que tinha difícil, nem água tratada, as coisas assim são bem precárias. E daí ele começou a trabalhar com o povo assim, ele não tinha amor, sabe, ainda assim. E daí quando ele começou a beber, ele começou a conhecer uma família lá e começou a tratar eles, e ele tinha que pegar o pé daquela mulher, enfaixar ele, desenfaixar, curar as feridas, e fazia e todo aquele trato do dia a dia dele pegando no pé daquela mulher, naquele povo lá, a lepra ele tira a sensibilidade, sabe? Então, se a pessoa põe um sapato, o sapato tá apertando aqui, não percebe, e vai roçando aqui, ele não tá sentindo que tá, mas ele daí cria uma ferida, de tanto que tá roçando, ou qualquer outra coisa, você bate e não sentiu que bateu, e bate de novo, não sentiu que bateu, quando vê fez um buraco, então a lepra ela tira toda a sensibilidade, e é bem peculiar isso. É bem importante a gente entender isso, porque a Bíblia fala muito de lepra. E esse homem, no livro, ele conta que esse doutor, e como ele aprendeu a amar, daí ele se converteu ao cristianismo e ficou muito, cara, o livro é muito, eu não me lembro o nome do livro agora, mas há muito amor envolvido ali, sabe? Coisas tremendas acontecem ali. Essa semana, eu fui chamado num lugar, né, no hospital, onde tinha um homem lá, e ele era asilar, fazia 30 anos que ele morava lá no, nesse hospital, é um hospital de doença mental, né? E o pessoal é excelente lá no trabalho, sabe? Um cuidado maravilhoso. E o homem morreu depois de 30 anos. Nossa, mas abalou muita gente, sabe, a morte desse homem. E aparentemente esse homem não tinha nada para oferecer para ninguém, porque só as pessoas que tinham para oferecer para ele, porque cuidavam dele e tal. Ele era como a pessoa que olha da maneira errada vai pensar, puxa, nós temos que cuidar desse homem, o que nós vamos fazer com isso agora, né? Ele só dá trabalho para nós. Mas era o inverso a situação. E todas as situações são inversas. Há algo dentro do ser humano que é ímpar e é maravilhoso. E quando a gente começa a trabalhar com o ser humano, se dedicar e mexer com aquilo ali, com o que é um bem precioso de Deus, que é o ser humano. Desculpa, dei essa travadinha aqui porque eu tô me lembrando de uma coisa assim. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Olha, que precioso que é isso, sabe? Que valor que você tem, que valor que eu tenho. E quando a gente começa a trabalhar, então ali, eles trabalhando ali com eles, e me deram a oportunidade, a honra de fazer essa fala lá, de poder ler o ambiente, poder tirar as pontas soltas e amarrar certinho, demonstrar, mostrar para eles, cada um deles, as emoções que eles estavam sentindo e nomenclaturar cada uma delas ali. E no final ali a gente viu que eu chorei, o povo ficou emocionado, porque a gente viu que, na verdade, quem recebeu foi as pessoas que estavam ao redor dele, que pensavam que ele não tinha nada para dar, mas todo mundo saiu dali rico, muito rico. Eu tenho certeza que cada um que saiu dali, até eu que não conhecia ele, saiu dali olhando as pessoas de um modo diferente. A preciosidade que há dentro de cada pessoa, sabe? Então, as boas obras que foram preparadas para nós foi com carinho que Deus preparou, e elas não estão longe, distante, e não há dificuldade em fazê-las, elas estão aí na sua frente, no seu momento, no seu aqui e agora, com cada coisa, é riquíssimo. Quando você começa a ter essa percepção, os segundos, sabe quando para o tempo assim, você começa a olhar as coisas de modo diferente e consegue ver assim as entrelinhas. Eu assisti esse tempo um filme daquele Flash, aquele cara que correndo tudo, né? E daí e o cara é muito veloz, né, no filme. E daí vai acontecer um acidente assim, de repente ele olha assim, daí parece que para tudo e ele vai correndo assim, as coisas vão parando no ar assim, ele vai organizando tudo, sabe? É como se fosse assim, você consegue ver parado as coisas e ler cada coisa, de cada momento que você está passando com intensidade. E não chega nem aos pés, isso é um dedo na praia, um dedo no mar, da profundidade do mar que tem. É uma gota do oceano num copo das coisas que Deus tem preparado para nós. Nós estamos passando ao largo, meus irmãos. Está escapando pelos nossos dedos.
Por isso eu te convido para vir comigo nesse novo estudo, nesse novo caminhar do estudo e acompanhar, porque eu tenho certeza que você vai sair enriquecido daqui de uma forma que você nunca imaginou, tá bom? Quer terminar esse vídeo, tá fazendo já 29 minutos, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o Senhor Jesus, sobre o primeiro princípio elementar, que é o senhorio de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles voltaram do cativeiro, que eles foram edificar, né? Eles voltaram do cativeiro, eles foram edificar, a primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Não foi o alicerce, não foi as paredes, não foi a cobertura, foi o altar. Por quê? O altar fala do sacrifício, e o sacrifício é Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos livra da ira vindoura. Então, eu convido você a estar comigo no próximo vídeo para nós adentrarmos esse novo. Amém? Muito obrigado por estar comigo até aqui. Peço que curta o vídeo, que me siga no canal, aperta lá o sininho para receber quando vir mais novos vídeos, tá bom? E se gostou do conteúdo, compartilha. Até mais. Muito obrigado. Deus abençoe.